Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do professor Wagner Pires, que tem como objetivo te ensinar a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca, para você que é pecuarista dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Hoje nós vamos falar sobre estratégias para ter pastagens mais produtivas ao longo do ano inteirinho. Professor Wagner Pires, antes da gente começar, seu oi aí para o pessoal, para a sua audiência. Olá a todos, é um prazer você estar mais uma vez me acompanhando, participando comigo, trazendo suas dúvidas, para que eu possa responder para você do meu jeito prático e com a experiência de 40 anos. Seja bem-vindo. Professor, como é que a gente consegue manter a pastagem produtiva o ano inteirinho, sabendo que o animal, enfim, o boi gosta de comer, né? E o que ele come, afinal de contas? Então, Lília Dias, é muito importante que o pecuarista saiba a quantidade de boi que ele tem para comer, o peso desse boi. Em função do peso do boi, ele vai saber quanto que ele tem que ofertar para o gado de comida. E aí vem a pergunta: será que o pasto dele ele está produzindo aquele tanto que ele precisa? Outra coisa, ele tem que pensar no volume de massa e na qualidade de massa. E aí ele tem que apresentar para o boi proteína, qualidade de capim, para que ele consiga ter e devolver para ele o peso necessário que o pecuarista precisa ou o leite para o pecuarista vender. E como é que a gente oferece essa proteína, essa qualidade para o animal, professor, ao longo de um ano Muito bem. inteiro? Temos que ter uma planta que tenha um bom potencial de produção de folha, de massa. Porque o boi, o gado bovino, ele gosta de comer folha. Folha de qualidade, não é folha seca, tá? Ele muitas vezes ele come o talo do capim, mas não é o ideal. Para ele, quanto mais folha, e essa folha tem que ser tenra, ela tem que ser uma folha verde, para dar um melhor resultado e uma produção maior para o gado. Então, o pecuarista tem que aprender a produzir pasto de qualidade, pasto na qualidade e na quantidade que o bovino necessita naquele momento. Aí o senhor tocou num ponto bem interessante, porque a qualidade e a quantidade parece que são parece que são coisas muito abstratas para o pecuarista, porque às vezes o que é qualidade para um não é qualidade para outro, o que é quantidade ideal para um não é para outro. Agora, você é o especialista aqui, professor, então qual que é a qualidade ideal e qual que é a quantidade ideal também? Bom, Lília, o que acontece? O pecuarista tem que deixar o achismo de lado. Tem que parar de achar e tem que ter certeza das coisas. Como que ele consegue fazer isso? Medindo, quantificando. A primeira coisa que o pecuarista precisa fazer, a gente já vem comentando isso em outros vídeos aí que a gente fez, eu e você, a importância do pecuarista pesar o gado, medir a produção de leite do gado dele. Tá? Se ele produz X litros de leite e ele quer produzir o dobro daquilo, ele tem que entregar mais nutrientes para a vaca, para ela transformar aquilo em leite. Se é gado de corte, ele vai entregar capim para o gado e o gado vai transformar aquela massa em peso. E aí ele tem que entender que o gado tem 3 épocas distintas. Tem o período de cria, o período da recria e o período da engorda. Em cada um desses períodos, o animal tem uma conversão alimentar e ele vai precisar de uma quantidade X de massas, de massa verde, matéria seca, para ele ingerir e ele vai
converter aquilo em peso. Tá? Quando ele é bezerrinho, a conversão alimentar dele é bem pequenininha. Tá? E ele consegue ganhar peso através do volume de leite que ele mama na vaca. Se a vaca for boa, ela produz bastante leite e o bezerro vai desmamar um bezerro forte. Hoje em dia tem fazendas que faz um desmame precoce do bezerro e mais rapidamente o bezerro começa a pegar capim no pasto e começa já a ter uma suplementação e ele desmama mais precocemente. Na recria, ele tem uma alta conversão alimentar, come muito e ganha muito peso. E finalmente, na fase de acabamento, o gado tem uma baixíssima conversão alimentar. Ou seja, ele tem que comer muito, muito, muito para ir ganhando e acumulando o peso para fazer o acabamento da sua carcaça. Então, a conversa é um pouco mais complicada. O pecuarista tem que saber essas 3 fases do gado, tem que saber a conversão alimentar do gado e tem que avaliar as suas pastagens e saber quanto dá. Normalmente, a gente faz contas, a grosso modo, de 2,5% do peso vivo do gado, do que a gente vai estar oferecendo. Só que você pode oferecer 2,5% do peso vivo com um material de baixa qualidade. E quando você entrega ao gado um alimento mais rico em proteína, com melhor qualidade, o ganho de peso é maior. Ou seja, tanto na cria como na recria, como na engorda, tem que ter ali a qualidade da pastagem para poder ter o devido resultado. E tudo é medição e não achismo, como o senhor pontuou bem. Hoje eu dei para te chamar de senhor, viu, Wagner? Ah, eu sou um menino. Como você pontuou bem. E aí a pergunta que fica você já não foi em alguma fazenda que o pecuarista fala, doutor, vem ver aqui o meu pasto, aí ele está lá maravilhado, achando que ele está fazendo o máximo, e você olha aquilo, Wagner, e fica até sem jeito de falar que não está como deveria estar? Muitas vezes, Lília, muitas vezes. Tem pecuarista que ele fica cego. Ele acha que a fazenda dele é a mais linda do mundo, a melhor fazenda. E eu chego lá, a minha visão, a visão do consultor, de uma maneira geral, é aberta. Ela tem o horizonte nosso é muito maior. Então, o que acontece? A gente tem um conceito de bom e ruim diferente e muito mais aguçado do que o pecuarista que está ali naquele mundinho da fazenda dele. Então, muitas vezes o pecuarista me leva na fazenda dele, começa a mostrar, fala, que pastão, hein, professor? Eu falei, aonde? Aonde? Não chegamos lá. Uai, mas esse pasto não está bom, professor? Eu falei, não, para mim está mais ou menos. Nossa, professor, então o senhor vai assustar com o próximo passo. Eu falei, não leva não, que meu coração não vai aguentar. Aí eu começo a brincar com ele e vou mostrando para ele uma outra realidade. Uma realidade onde existe plantas daninhas, uma realidade onde existe pasto rapado, uma realidade onde existe o fundo do pasto muito distante da água. Então, são coisas que você começa a pontuar, você começa a medir e começa a ver que o número não é tão bonito quanto parece. E a hora que o pecuarista começa a fazer medições e pesar gado e monitorar e contar o gado dele, e ele começa a descobrir que ele está deixando de ganhar. Está ganhando pouco, está ganhando muito menos do que ele gostaria. E que tem gente na pecuária se profissionalizando e produzindo muito mais do que ele. Mas de onde vem essa falta de referência? Então ele fica enfiado lá na fazenda dele, ele só tem como referência a própria fazenda e não consegue ter discernimento do que é um não. Às vezes essa falta de referência vem da vaidade, essa falta de referência vem da falta de comunicação do pecuarista. Tem pecuarista que ele não tem tempo, ele não se dá o tempo
de fazer uma visita a um outro pecuarista, a um amigo. Ele não vai na fazenda de ninguém. Tem pecuarista que ele está amarrado aos números que o avô ou o pai dele produzia. E ele aprendeu daquele jeito. Ele foi assim, o avô era assim, o pai era assim, e ele é assim, é ciclo de síndrome de Gabriela. Então, esse cara, ele não olha para o lado, ele não lê uma revista técnica, ele não assiste um programa, ele não sabe o que é um Wagner Pires no Instagram. Então, ele não acaba não acompanhando, ele nunca assistiu vídeo, num vídeo no YouTube, e de repente alguém falou, uma filha, um filho, um neto dele fala do Wagner Pires. E ele resolve levar o Wagner Pires lá na fazenda, achando que o negócio dele está muito bom. E aí, a hora que ele me conhece, ele vai descobrir que não está tão bonito assim como deveria. Então, o pecuarista tem que entender planta, tem que entender a pastagem. Pastagem, Lília, você precisa da luz do sol que está iluminando, está mandando energia para a planta, ela precisa de temperatura, ela precisa de folha de qualidade para absorver a luz do sol na folha e transformar essa energia luminosa em energia química, em açúcar. E ela precisa de energia para tirar do solo. A pastagem precisa de água. Então, quando você tem luz, temperatura e umidade na terra, beleza, mas isso só não fecha o ciclo. Você tem que ter fertilidade de solo. E a maioria das fazendas do Brasil, infelizmente, Lilian Dias, eles vêm produzindo há 20, 30, 40, 50, 100 anos e nunca adubou. Nunca fez uma adubação. E ele acha que aquilo é maravilhoso. Só que cada ano que passa, ele está produzindo menos. O gado está ganhando menos peso, está saindo mais tardiamente. E ele fica querendo encher a fazenda de gado, para ter mais gado, como outros pecuaristas têm. Quando ele enche a fazenda de gado, começa a aparecer a degradação. Então, o pecuarista tem que se perguntar, como é que eu faço? Aqui chove. Tem ano que chove pouco, o pasto responde pouco. Tem ano que tem geada, tem ano que tem temperatura mais fria. Só que isso acaba se mascarando com a falta de fertilidade. E só tem uma forma do pecuarista entender a falta de fertilidade. É ele fazer uma análise de solo e ele olhar. Hoje mesmo eu estava fazendo uma consultoria para um aluno que ficou entre os primeiros que compraram o meu curso. E ele ganhou uma consultoria comigo. E ele me mostrou um trabalho que ele fez quando ele soube que ele tinha ganho essa consultoria comigo. Ele foi atrás de um pessoal que foi na fazenda dele, fez as coletas e ele me mandou um trabalho muito bacana. E eu pude ajudá-lo olhando as análises de solo, interpretando para ele e fazendo um plano juntamente com ele para ele produzir mais. Então, o que é isso? Isso é uma retomada da consciência da necessidade de fazer, entender que pasto é uma lavoura, como é o milho, a soja, o café, a cana, o arroz e aí por diante. O pasto é igual a isso. E você precisa nutrir a planta, você precisa alimentar a planta, você precisa melhorar o solo, você precisa manejar corretamente, você não pode ter plantas daninhas, você tem que ter um estande de plantas satisfatório, você não pode ter espaços vazios, você tem que proteger o solo, você tem que ter umidade no solo, então tem que ter raiz para pegar essa umidade, e aí tudo isso vai se converter em produção. Professora, eu fiquei assustada com essa história aí de
do avô para o pai, do pai para o filho, uma fazenda com 100 anos sem nunca ter adubado na vida. O solo não vai exaurir, não vai chegar um momento que o solo não vai dar mais nada e ele não vai perder o patrimônio? Lília, a natureza ela é muito pródiga, ela é boa demais, tá? O que acontece? Se o pecuarista ele trabalhar a taxa de lotação do negócio dele, da fazenda, suavemente, vamos assim dizer, ele consegue ir equilibrando o solo dele. Então, o que acontece? Ele tem uma baixa fertilidade, mas ele não judia da taxa de lotação. Ele não enche a fazenda, mas também não sobra muito para ele. Tá? Mas ele vive, ele consegue viver. Ele consegue atravessar, ele consegue ter a vidinha dele. O problema, Lília, sabe o que é? O pecuarista consegue viver, mas os filhos do pecuarista não querem mais mexer com fazenda porque acham que a fazenda é um péssimo negócio. Então, a forma que o pecuarista pensa, na maioria das vezes, não é a forma que os filhos pensam. E os filhos, quando assumirem a fazenda, quando vêm assumir a fazenda do pai, a primeira coisa que eles querem fazer, Lilian Dias, é vender. Que triste isso, não? É, muito triste. Professor, então, para que isso não aconteça, quais são os benefícios de definir, então, uma estratégia de manejo de pastagens que abranja todas essas mudanças sazonais que a gente tem o ano todo? Então, Lília, o que acontece? O pecuarista tem que entender que pecuária é uma atividade multidisciplinar. Você precisa trabalhar com uma boa genética, você precisa trabalhar com nutrição desse gado, você precisa trabalhar com um agrônomo que vai te permitir você ter uma boa pastagem, tá? E tratar do solo, tratar da planta. Aí, quando você faz isso, você começa a agregar tecnologia no teu processo de produção e começa a aumentar o seu índice. Muitas vezes, Lília, o pecuarista me leva na fazenda dele, a primeira coisa que eu começo a fazer é um inventário. Então, eu começo a perguntar, quantos lotes o senhor tem? Aí ele, eu tenho 21 lotes. Tá bom, então vamos lá. Primeiro lote, quantas cabeças tem? Tantas. Quanto que pesa? Tanto. Vamos para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o 50º, para o 15, 16, 20, 21. Fechou. Aí, normalmente, a hora que eu puxo a conta que ele falou para mim, não dá a conta que o vaqueiro dele, o capataz dele, fala que tem. Tá? Ele está falando que tem mais e não tem. Tá? E aí o que acontece? Bom, peraí, então tem alguma coisa errada. Aí faz a conta daqui, puxa de lá e tal. Não, esse aqui que eu falei para você que tinha tanto, tem só tanto. E aí chegamos no número correto. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho 1.550 cabeças. Perfeito. Aí eu começo a fazer conta de unidade animal. E eu chego ao número de 1.280 unidade animal. Você tem 1.280. Ele fala, não, tem 1.550. Não, eu não estou falando em cabeça. Eu estou falando em peso. Até ele botar na cabeça dele o que é unidade animal, demora um pouquinho. Mas aí ele começa a entender. E aí, a hora que eu fecho a conta dele e calculo a área de pastagem da fazenda, e aí inclui outra coisa, a pessoa saber ao certo a área da fazenda. Porque muitas vezes ele fala assim, minha fazenda tem 2.000 hectares. Tá? Alguns falam em alqueire, outros falam em linha, outros falam em tarefa. Tá? É uma maior dificuldade para mim, porque eu trabalho pensando em hectare, tá? Que é 10.000 metros quadrados. Aí eu pego aquela conta, a hora que eu faço aquela conta, e eu chego a um triste número de 0,5
0,7, 0,8 unidade animal por hectare. Aí eu falo para ele, olha, você não consegue sobreviver aqui da sua atividade. Como? Não consigo. E eu bato na cara da pessoa. Por quê? Porque é a mesma coisa de falar, você está perdendo dinheiro, você não tem dinheiro. Eu falo, não, cada ano que passa está ficando mais difícil para você tocar. Professor. Olha, há quanto tempo você não reforma o curral da fazenda? Há quanto tempo você não arruma as cercas da fazenda? E aí vai, tá? Herbicida, você não tem feito. E aí o cara vai ficando com cara de bobo. Coitado. Ele não faz esse tipo de conta. Você entendeu? Então, ele acha que está ganhando, mas na realidade não está ganhando. Aí eu começo, olha, você está com 0,8 unidade animal, eu consigo dobrar, triplicar, quadruplicar isso para você. Aí ele, difícil. Não, não é. Vamos experimentar? Vamos pegar uma parte da fazenda? E aí eu começo a fazer um trabalho, começo a convencê-lo para ele experimentar, para ele ver, fazer correção, fazer análise. E aí vai todo um trabalho catequético, Lília Dias. E, aí a gente consegue mudar o cenário. Consegue mudar o cenário. Eu tenho uma fazenda que eu presto consultoria no Pará, que já faz uns 2 anos que eu não vou na fazenda. Aí agora eu liguei para o meu cliente lá, falei, escuta, você não me quer mais? Não, Wagner, porque a fazenda está indo bem demais, está tranquilo, tal. Eu falei, tá, mas então agora eu preciso ir lá para passear, mas eu tenho que ir lá para ver como é que está fazendo. Aí marcamos, eu vou agora metade do mês que vem. Vou lá na fazenda deles. O que aconteceu? Quando eu peguei a fazenda, ele falou para mim assim, eu não quero saber de rotacionado. Eu falei, beleza, eu não vou fazer. Como? Não vou fazer. O que você vai fazer, então? Vou fazer alternado. Aí comecei a catequizar ele. Resultado, hoje a fazenda dele está inteirinha piqueteada. A fazenda está inteirinha rotacionada e ele ganhando muito dinheiro. Então, eu vou lá agora, talvez, só para corrigir algum detalhezinho. E vou voltar lá, talvez, daqui a 2 anos, sei lá quando. Entendeu? Então, quer dizer, tudo tem começo, meio e fim. Esse cara já está no fim. Mas se tornou um grande amigo que dá pena da gente largar. Então, mas depois conta pra gente, porque você vai lá já faz uns 2 anos para ver se a casa está em ordem mesmo, né? Para não ver que é aquela referência meio torta que eles têm. Mas depois que você passou lá, acredito que eles tenham aprendido a lição de casa. Por falar em lição de casa, professora, eu quero aproveitar para convidar o pessoal que agora em agosto o professor vai relançar o workshop de pastagem dele, tá? A gente estava meio em dúvida, agosto, setembro. Se for em agosto, vai ser comecinho de setembro, mas é só ficar de olho aqui nas nossas redes sociais, continuar acompanhando. Já aproveita, dá o seu like aqui no canal do YouTube, compartilha esse conteúdo, porque aí o YouTube entende que é um conteúdo bom, vai espalhar para mais e mais pessoas. Se a fazenda do seu vizinho estiver boa, isso é um bom sinal para você também. Tem vários conteúdos, inclusive, aqui do professor, falando, né, que quando você tem problema de praga na fazenda do vizinho ou de planta daninha, às vezes um vento que sopra leva coisa ruim para a tua fazenda. Tem isso também. Então é importante que todo mundo esteja caminhando bem na pecuária para todo mundo crescer juntos. Tem o professor Wagner Pires lá no Instagram dele também, que é Wagner Pires Professor. Lembrando que Wagner é com W e com G mudo, tá? Wagner Pires Professor, tudo junto, tá? @Wagner Pires Professor, lá no Instagram. E o que o professor falou aqui no começo desse podcast? Quando você acompanha os conteúdos dele, inclusive as participações do professor Wagner Pires em programas de televisão, vai aí no YouTube, coloca Giro do Boi Wagner Pires, coloca Canal do Criador Wagner Pires, DBO Terra Viva na TV Wagner Pires, programa também Isso é Pecuária, o programa Isso é Pecuária Wagner Pires. Você tem a oportunidade de conhecer conteúdos do professor Wagner Pires e muitos deles
De olho no campo também, da DPO, olha lá, ele está lá no pasto, ele mostra, aí você vai começar a ter uma referência do que é pasto bom e do que é pasto ruim, do que é uma fazenda produtiva, do que não é tão produtiva, para você aplicar isso na sua fazenda. Estratégias para você ter pasto produtivo o ano inteiro, tá? Independentemente da sazonalidade nas regiões brasileiras que nós temos. E também regiões com morros, regiões sem morros, enfim. Professor, quais são as principais estratégias que nós temos? Um resumão para o pessoal, para ter produtividade de pastagem ao longo do ano, independentemente da sazonalidade. Então vamos lá, Lívia. Principal estratégia, sempre ter sobra de pasto. A gente não pode cortar o pasto no seu limite máximo. Tem que ter uma sobrinha. Quando existem muitas fazendas que elas fazem uma gestão muito arrochada, muito no limite. O vaqueiro tem que ser bom, a fazenda tem que estar muito atenta e a fertilidade tem que ser muito boa também. O que acontece? Quando você está começando, quando você está aprendendo, você tem que tomar mais cuidado. Então, tem que ter uma sobrinha de altura. Hoje, a gente tem medido isso pela Embrapa, pelas instituições de pesquisa, a altura de entrada e a altura de saída. Existe régua até para você fazer isso aí, para você medir. E aí você tem que respeitar. Por quê? Porque é a altura da gema. Outra coisa, a planta ela produz 70% do que ela produz no ano, ela produz quando chove, no período de chuva. 30% no período de seca. Você tem que fazer a adequação de carga para as águas e para a seca. Outra coisa, quando você vai... A planta tem que ter reserva de nutrientes. Aonde armazena? Eu armazeno na minha barriga. A planta armazena na raiz, a planta armazena no talo, a planta armazena numa folha que está secando e armazena na semente. Ela usa, de uma maneira geral, isso durante o ano. Então, se você ajuda a planta a ter mais tecido de reserva, a planta consegue se sair melhor. Você não pode ter na sua fazenda plantas daninhas. Você tem que fazer um trabalho de limpeza das suas pastagens, porque a planta daninha vai lá e pega os nutrientes que seria para o capim, ela pega para ela. E, além disso, tem planta daninha que é tóxica e tem espinho, e aí prejudica o pastejo do seu gado. Você não pode ter pasto grande. Se você tiver pasto grande, o gado não dá conta de pastejar. Então, divisão é milagroso. Divisão faz aumentar, divisão faz o pasto descansar, permite que o pasto descanse. Se você trabalhar com tudo isso e ainda ofertar à sua pastagem um melhor nível de pH do solo, melhor nível de cálcio e magnésio, uma saturação de base boa no seu solo, um nível de fósforo melhor, um nível de potássio, de enxofre, você vai ter uma pastagem de melhor qualidade. Aí você vai poder trabalhar, administrar a sua pastagem e ter melhor resultado. Fazendo isso, manejando corretamente e tomando esses cuidados e escolhendo boas gramíneas, você vai conseguir ter bom resultado e ter maior lucratividade. Perfeitamente. E se você quiser descobrir o passo a passo de todas essas estratégias de ter pasto bom o ano inteiro, participe do workshop, que eu acabei não falando aqui qual que é o objetivo do workshop, que é o objetivo também desse podcast, que é o quê? O workshop de pastagem, te ensinar a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca, para você dobrar a rentabilidade da sua fazenda. E quando a gente fala dobrar, na verdade a gente está sendo humilde, porque o professor nas consultorias dele fala até para o cliente dele lá, olha, eu posso triplicar, eu posso quadriplicar, e aí o pecuarista regala um olho desse tamanho, e acontece mesmo, porque nós temos inclusive muitas provas nesse sentido, muitos depoimentos que vocês verão lá no workshop, de pessoas que mais do que dobraram a produtividade, a rentabilidade, fazendo o manejo correto de pastagens. Professor, agradeço mais uma vez a oportunidade de aprender, de poder ancorar, de poder fazer essa entrevista aqui com você semanal,
porque é de grande valia, não só para a minha carreira profissional, que estou aí no agro há quase 20 anos, mas sempre engatinhando, sempre aprendendo mais com quem tem o dobro do meu conhecimento, né, gente? Eu tenho só 20, eu tenho 40 anos de prática no campo. Me chama de velho, Lília, para! Do nada, garotão, começou a trabalhar aí com seus 13 anos de idade. No workshop tem uma história linda que vale a pena você conferir também, uma história daquele brasileiro, né? Todo brasileiro que é batalhador, que é lutador, é uma história vencedora. Eu acho que, além de você ter essa percepção do que é fazer um manejo correto de pastagem, você vai ter a percepção também de um ser humano que deu a volta por cima. E a história dele, de fato, é uma história que até emociona, de verdade emociona assim. Então, vale a pena assistir o workshop. Não é nem se você acha que você sabe tudo por causa do manejo de pastagem, a gente sabe que você não sabe. Vai lá ver o que é uma história de superação também, tá bom? Professor, brigadão, a gente volta então na próxima semana, hein? Um abração, Tá bom. valeu. Um abraço, Lília. Fica com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.